E eu gostaria de convidar vocês então nessa missa a deixarem de ser protestantes e entrarem de vez na Igreja Católica. Vamos lá. O que é que isso quer dizer? Vamos nos livrar da mentalidade protestante. Vamos para mais uma homilia do nosso querido Padre Paulo Ricardo. E essa homilia é a da celebração do Dia de Todos os Santos. Assista até o final para você entender essa grande celebração dedicada a todos os santos. Peço para você não se esquecer de se inscrever no canal e de dar um like. Isso é muito importante para os nossos vídeos alcançarem mais pessoas. Muito obrigada. Deixarei o meu comentário no final do vídeo. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, celebramos hoje a solenidade de Todos os Santos, festa transferida do dia 1º de novembro, que é a data precisa do calendário. E eu gostaria de convidar vocês então nessa missa a deixarem de ser protestantes e entrarem de vez na Igreja Católica. Vamos lá. O que é que isso quer dizer? Vamos nos livrar da mentalidade protestante. Se existe uma coisa que distingue o católico do protestante, está no fato de que nós católicos cremos. Nós cremos na santidade que Deus realiza nos seres humanos. Ou seja, vamos usar a linguagem teológica, técnica, já eu explico, aguenta firme. Nós cremos que nós podemos, já aqui nesta terra, começar a participar da natureza divina. Nós, católicos, cremos que os seres humanos
são chamados por Deus e é Deus quem faz isso. Deus realiza em nós uma transformação. E nós, com essa transformação, começamos a participar da natureza divina. Vamos explicar isso. Vejam só, primeira coisa, o que aqui nós não cremos? Nós não cremos como creem os protestantes. Os protestantes acham que nós somos pecadores, ponto e acabou. Não é? Eles ficam irritadíssimos quando você chega e diz assim, São João, Santo Antônio, Santa Teresinha, que santo nada, é um pecador como nós, e ficam irritados com isso. Mas acontece que isso é fruto do desespero do pobre do Lutero, que desacreditou na santidade. A vida do Lutero, nesse sentido, é um desastre, coitado. Ele perdeu a fé na santidade. Mas o que é que nós católicos cremos quando nós dizemos que uma pessoa é santa? Para a gente entender a santidade, nós precisamos partir de Jesus. Quem é Jesus? Nós sabemos que Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. 3 pessoas em um só Deus. São 3 deuses? Não. Um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Este Filho, que é Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas. Nós cremos que esse Filho, por nós homens e pela nossa salvação, desceu dos céus. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus fez, Deus criou para Ele, para a segunda pessoa da Santíssima Trindade, uma natureza humana, corpo e alma, igual ao nosso, igual a nós em tudo, exceto no pecado. Isso quer dizer o seguinte, que a partir daquela visita do anjo Gabriel à Virgem Maria, mãe de Jesus, a partir dali, a partir do momento que ela disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua palavra, a partir daquele momento, um homem começou a participar plenamente da natureza divina. Homem, mas participando da natureza divina. E aí a gente precisa então explicar o que é natureza divina. Natureza é um conceito filosófico que foi usado pela primeira carta de São Pedro. São Pedro nos fala, né? Primeira ou segunda carta, agora me veio a confusão na cabeça. Tudo bem, depois você olha lá na Bíblia. São Pedro diz que nós somos consortes, ou seja, participantes da natureza divina. O que é dizer natureza divina? Essa expressão natureza divina, ela está na Bíblia. Que é o seguinte, a natureza é como o ser de uma coisa se comporta. Melhor comparação para a gente entender a natureza é, por exemplo, olhar a natureza do ferro. O ferro tem uma natureza. O ferro é frio, o ferro enferruja, o ferro é duro. Acontece que se eu puser o ferro com a sua natureza de ferro, em contato com outra natureza, a natureza do fogo, o fogo entra em contato com a natureza do ferro, e o ferro, que era frio, começa a participar da natureza do fogo, começa a ficar quente. O ferro, que era enferrujado, começa a participar da natureza do fogo, ele se purifica. O ferro,
que era duro, começa a participar da natureza do fogo, ele começa a ficar maleável. E se eu acrescentar mais fogo, e mais fogo, mais fogo, mais fogo, o ferro daqui a pouco ele vira líquido. Daqui a pouco, ele que antes era opaco, não tinha luz, ele está emitindo luz, ele está brilhando. O ferro começa a brilhar, fica líquido e começa a soltar labaredas como se ele fosse fogo. O ferro não é fogo, mas ele começa a soltar labaredas como se fosse fogo. Ou seja, o ferro tinha uma natureza, se comportava de um jeito. Em contato com outra natureza, a natureza do fogo, o ferro começa a se comportar como se ele fosse fogo. Assim, essa comparação, a natureza humana de Jesus. Em contato com a pessoa divina do Filho eterno, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, o Filho eterno, em contato com a natureza humana, aquela natureza humana começa a se comportar de forma divina. Jesus é homem, mas é homem que se comporta divinamente, com a santidade do próprio Deus. Nós olhamos para Cristo e vemos o amor infinito de Deus numa natureza humana. Um homem, corpo e alma, como nós, se comportando como Deus. Participante da natureza divina, por um mistério que nós, em teologia, chamamos união hipostática. É a maior e mais perfeita união que possa existir. União criada, evidente. A união da Trindade não é criada, é no próprio Deus. Mas a união da natureza humana de Cristo com a natureza divina é a união hipostática, é a mais perfeita união que possa existir. É um homem que se comporta como Deus. E para que a gente visse, porque nós somos limitados, a gente olha por fora e acha, olha lá, o menino Jesus deitado na manjedoura, olha lá, o menino Jesus, né, perdido no templo, olha lá, o carpinteiro de Nazaré, olha lá. Então o povo de Nazaré viu Jesus do lado de fora e não viu diferença nenhuma, mas tinha uma diferença enorme. Então Jesus, para que a gente enxergasse quem ele era, uma pessoa divina que agora tem uma natureza humana, que criou para ele corpo e alma, Jesus, para que a gente enxergasse isso, começou a mostrar de forma mais clara a sua natureza divina. Qual a melhor forma de chamar a atenção? Bom, a primeira forma de chamar a atenção são os milagres. Quando ele mostra uma força que só Deus tem. Quando ele ressuscita os mortos, quando faz os cegos voltarem a enxergar, quando faz os leprosos serem curados, quando faz os aleijados caminharem, quando faz, né, com que as pessoas fisicamente tenham manifestações de uma força que vem do alto. E aí, para que a gente enxergue isso, as pessoas começando a olhar para os milagres que Jesus fez, aquela natureza humana que manifestava aquele poder divino, as pessoas começaram a prestar atenção em outra coisa. A sabedoria dele. O pessoal ia atrás de milagres. O pessoal ia atrás de exorcismos, porque Jesus também, com poder divino, com o dedo de Deus, expulsava os demônios. Milagres e exorcismos, milagres e exorcismos, milagres e exorcismos, como um farol para chamar a atenção. Opa, pera lá, mas o que é que ele está dizendo? Opa! A partir do momento que eles começaram a prestar atenção no que Jesus estava dizendo, eles começaram a ver que ele falava não como homem. Ele tem uma autoridade que os fariseus não têm. Ele fala com uma palavra, uma sabedoria divina. Porque ele não é um profeta. Ele é o
próprio Deus, a própria palavra de Deus que se fez homem. A palavra veio falar nossa linguagem humana. Deus falando num homem. Porque esse homem é uma pessoa divina. E então, a partir daquela palavra, os corações começaram a se mover. A partir daquela palavra, com aquela mesma eficácia da palavra de Deus, aquela espada de 2 gumes que penetra na medula e que vai lá no coração, as pessoas começaram a mudar de vida e começaram a deixar seus pecados. E aquela inquietação de mudança de vida encontrou em Jesus uma palavra eficaz que diz: teus pecados estão perdoados. E para provar que ele podia perdoar os pecados, ele perdoou os pecados de um aleijado, carregado pelos amigos, que foi descido do teto. Ele olhou para o aleijado e disse: teus pecados estão perdoados. Todo mundo, ele está blasfemando, só Deus pode perdoar os pecados. E o que é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou vai e levanta. Então, para que saibas que eu, que sou Deus, que criei para mim uma natureza humana, que estou aqui como homem, mas eu sou uma pessoa divina, levanta e anda. Sinal externo para mostrar o perdão interno, invisível. Então Jesus começou a mostrar não somente que ele era Deus e que ele participava da natureza de Deus, ou seja, não somente que ele era fogo e que aquele ferro, a natureza humana, participava do fogo divino, mas ele começou a mostrar que ele também queria que nós participássemos disso. Ele queria que nós fôssemos santos nele, que ele queria que nós tivéssemos contato com o fogo dele e que pudéssemos amar como ele amou. Começou perdoando os pecados, ensinando a sabedoria. Depois ele morreu na cruz, nos salvou, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, de lá enviou o Espírito Santo. E em Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e a igreja, para que nós pudéssemos, a partir do Espírito Santo, participar da santidade de Jesus ressuscitado no céu. O que é um santo? Um santo é uma pessoa humana que, em contato com Jesus, pessoa divina, Deus feito homem, ressuscitado no céu, através do Espírito Santo, contato com a alma de Jesus, a alma de Cristo, em contato com a nossa alma, faz com que a nossa alma comece a se comportar de forma divina. Jesus é o princípio da santidade. Então, nós podemos olhar para a história da igreja e ver os santos se comportando divinamente. Mas como o comportamento divino, ou seja, uma fé divina, a fé é um conhecimento divino, uma caridade divina, um amor que é do próprio Deus. Como essas coisas às vezes ficam escondidas, Deus, às vezes, manifesta essas coisas de forma bem clara para todo mundo ver através dos milagres, como fez com Jesus. Assim como Deus usou os milagres para chamar a atenção para a santidade de Jesus, Deus que fez homem, Ele usa os milagres também para chamar a atenção para a santidade daqueles homens e mulheres, santos e santas, que em contato com Jesus começaram a se comportar divinamente.
Então, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, que tinha passado a vida inteira escondida no Carmelo, sem que ninguém se desse conta, quando ela morreu, lá do céu, um furacão de milagres, para chamar a atenção e dizer, olhem para a vida dela. Aí foram lá investigar. Não. Cara, não é que ela tinha santidade mesmo? Para citar um exemplo mais próximo de nós, eu estive esses dias em Brasília, numa reunião lá na CNBB, e estava conosco o cônego Jorge, mais conhecido como Padre Jorjão. O cônego Jorge, quando ele era o jovem Padre Jorjão, a primeira confissão que ele ouviu na vida foi de um rapaz chamado Guido Scheffer. O Guido, para quem não sabe, foi um médico que sentiu a vocação para o sacerdócio. Ele já estava noivo, ia se casar. No Dia Mundial da Juventude, se sentiu chamado por João Paulo II. Tudo começou num olhar que João Paulo II dirigiu a ele. Ele, no meio da multidão, João Paulo II olhou para ele. Ali ele se sentiu chamado para o sacerdócio. Largou a noiva, entrou no seminário. Quando faltava 1 ano para ele ser ordenado padre, com 33 anos de idade, ele que praticava o esporte do surf, morreu afogado. No dia 1º de maio, morreu afogado. Tchau, pronto, acabou. Mas Deus quis chamar a atenção para este jovem seminarista, médico, jovem, com 33 anos de idade, para mostrar que ele era santo de verdade. E começou a fazer milagres. Um dia tinha um menino nadando na praia lá no Rio de Janeiro. O menino quase morreu afogado. O pai foi atrás do menino. Meu filho, o que aconteceu? Pai, eu estava afogando, mas veio um homem, me tirou da água e me colocou aqui na praia. Nossa, cadê esse homem? Não sei. Olharam para o chão, tinha uma medalhinha de Nossa Senhora. Vamos agradecer a Nossa Senhora porque você foi salvo. Aí foram em Ipanema, a igreja de Nossa Senhora da Paz, onde está enterrado o Guido Scheffer. Quando chegaram lá, viram o túmulo do Guido, com a foto do Guido, o menino chegou e disse, pai, foi esse homem que me salvou. E o padre Jorjão dizia, olha, nós estamos no processo de beatificação do Guido, a dificuldade é a gente escolher o milagre, porque tem tantos. É tanto milagre, que a gente não sabe qual escolher. Tem o constrangimento da escolha. Qual milagre nós vamos apresentar para a beatificação dele? E aí você vai então ver esses milagres, vamos ver a vida, a oração. Guido passava a noite em vigília. Rezar para ele e passar uma noite inteira em oração era nada. A vida mística era evidente. Muitas vezes ele estava na igreja, coisas aconteciam dentro da igreja, ele estava tão absorto na oração, que as pessoas diziam, mas você não viu isso? Não vi. Ele era arrebatado na oração, que ele não notava o que estava acontecendo ao redor. Uma vida de oração abundante, generosa, enorme. Rezava e rezava muito, rezava e rezava o tempo todo. E não somente isso, uma vida de oração que mostrava uma mudança de vida e de santidade, em que o Guido, como médico, se dedicava verdadeiramente aos outros. Ele foi apelidado de Novo São Francisco, porque o amor que ele tinha pelos pobres, junto com as irmãs da Madre Teresa de Calcutá, etc. e tal, junto com ele sendo médico, ele atendia todos os pacientes como médico, e era desses médicos, embora jovem, com 33 anos, era desses médicos que a gente vê, o médico experiente, que só na clínica
na conversa com o paciente, já dava o diagnóstico certeiro. Algo de ciência infusa nas coisas. Não somente isso, se preocupava que os seus pacientes estivessem em estado de graça. Fazia de tudo para levar médicos, para batizar crianças não batizadas, para dar os mãos enfermos para pessoas que estavam morrendo, para que os pacientes se confessassem, etc. Uma vida totalmente gasta pelos outros, completamente se comportando como Jesus. Como Jesus. E não por simples força humana, você vê claramente força divina, pela graça, pela força da oração, pela força da graça, da vida mística. Então vocês vejam o que é um santo. Hoje nós celebramos a solenidade de todos os santos. Eu iniciei essa homilia convidando você a sair do protestantismo. Bom dia, nós somos católicos. O que é que um católico crê? O católico crê que nós não vamos ser salvos simplesmente como acham os protestantes. Eu tive fé, eu continuo profundamente pecador e vou entrar no céu disfarçado de justo e de santo, mas é só um disfarce, é só a embalagem externa, porque no fundo, dentro, eu sou pecador, eu sou podre por dentro, bonito por fora. Não, senhor. Nós católicos cremos na santidade e, para que você não se engane, santidade significa participar já nesta vida, em grau maior ou menor, da natureza divina. Ferro frio, opaco, enferrujado e duro, em contato com a divindade de Cristo ressuscitado, Deus que se fez homem, começa a se comportar de forma divina, como Jesus se comportava de forma divina, com uma caridade imensa, com um conhecimento de Deus, de uma fé que tudo transforma, se comportando de forma divina, não mais ferro frio, quente de amor, não mais opaco, luminoso, que brilha e mostra a glória de Deus, não mais duro, mas maleável, mais do que maleável, líquido, totalmente dócil à vontade de Deus, não mais enferrujado e cheio de pecados, mas puro como o fogo mais puro. O fogo de Deus que tudo purifica. Isto é a santidade. O contato já aqui neste mundo, já aqui, e no céu muito mais, mas já aqui nesse mundo, com a natureza divina, por contato com a alma de Jesus ressuscitado. Jesus é o projeto pleno e acabado da santidade. É Deus que se fez homem para que a natureza humana se comporte de forma divina. E em contato com a natureza humana de Cristo, com a sua alma, pelo poder do Espírito Santo, nós vamos nos transformando, nós vamos nos comportando divinamente. Esta é a santidade, que começa já aqui na terra. Nós hoje celebramos, não somente o fato de que existem santos no céu. Claro, só entra no céu os santos, mesmo que tenha que passar por longos anos de purgatório. O purgatório é para terminar a santificação daqueles que não completaram o processo aqui na terra. Que se você não foi santo plenamente, vai ficar no purgatório. Mas nós celebramos o fato de que milhares e milhares, miríades e miríades de homens e mulheres já aqui na terra participaram da natureza divina, e muitos em grau excelente, muitos
em grau admirável, muitos em grau surpreendente. Nós cremos. Não tem somente essa mesquinharia e essa preguiça que você vive. Existe a generosidade dos santos que se deixam moldar por Cristo, o contato com a alma de Cristo, o Espírito Santo que nos santifica, a alegria de ser católicos e de saber que já podemos aqui na terra amar com um amor que vem do alto, transformar nossas almas mesquinhas, medíocres, preguiçosas, egoístas, desordenadas, em almas luminosas, cheias de um amor que vem do alto, uma pureza e uma santidade, uma generosidade e uma paciência, uma caridade. A caridade de Cristo que nos impele. O amor de Cristo nos uniu. O amor de Cristo. Meus irmãos, nós participamos deste corpo. Que alegria ser católico e saber que eu sou membro de um corpo onde existem santos com grandes virtudes. Porque eu faço parte do corpo de Cristo, eu posso dizer: o Cristo é meu. Ele é o meu Jesus. Eu posso dizer que Maria é minha. Ela é minha mãe. Eu posso dizer que Teresinha é minha Santa Teresinha. Eu posso dizer que o Guido é meu. Eu posso dizer que São José é meu. Eu posso dizer que todos, miríades e miríades de santos que no céu brilham e nos ajudam com sua intercessão e que nos iluminam com o seu exemplo, são meus, os meus santos, porque nós somos um só corpo, participando da mesma vida divina, em graus diferentes, mas a mesma vida, participantes da natureza divina. Nós olhamos para o céu, onde brilham os nossos irmãos, e onde um dia iremos brilhar também nós, com a graça de Deus. Amém. Que belíssima homilia! O Padre Paulo fica muito emocionado só de falar dos nossos belíssimos santos. Imagina quando ele e nós chegarmos no céu e vermos todos eles em perfeita comunhão com Deus. Deve ser maravilhoso, porque lá não tem brigas de cristãos que não conhecem a verdade e ficam nos atacando. O Padre Paulo, por conhecer essa verdade, fica emocionado e triste ao mesmo tempo por saber que tem católicos se perdendo com essas heresias protestantes espalhadas pelo mundo. Protestantes não acreditam em santidade. O que eles gostam mesmo é de pecar à vontade, que depois eles vão no quarto e dizem que pedem perdão a Deus. Misericórdia, Senhor, aonde esses seres humanos vão parar? Todos nós somos pecadores, mas os católicos que conhecem a sua fé, precisam estar cientes que devemos lutar todos os dias, para não cairmos em tentação. Em Levítico capítulo 11, versículo 44 está escrito: sede santos, porque eu sou santo. No Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 48 está escrito: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. No livro do Apocalipse capítulo 7, versículo 4 a 14 fala de uma multidão de gente que lavaram as vestes no sangue do Cordeiro. E tem outras passagens que falam de santidade. Estudem, irmãos católicos, para não cair nas heresias protestantes.